Uau, que grande bênção recebemos. É realmente um presente maravilhoso e uma fortuna incrível. Vamos rezar. Pai Celestial, muito obrigado por esta maravilhosa oportunidade de estar aqui esta noite reunidos em Tua santa presença. Obrigado por nos guiar através do Espírito Santo. Obrigado por nos unir. Obrigado por esta oportunidade. Obrigado pela Sua santa presença. Nós te amamos, Jesus, e te agradecemos. Obrigado por tudo o que estás fazendo na terra e obrigado pelo Teu poder sobrenatural que está agindo em nossas vidas. Obrigado pela Igreja City Harvest. Obrigado pelo pastor Kong, por ele e sua querida esposa. E obrigado por este ministério tão maravilhoso. Que bênção, Senhor. O ministério tem estado no mundo. Te agradecemos, Senhor. Espírito Santo, levantamos nossas mãos e te pedimos que te movas em nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Toca-nos com o teu Espírito. Guia-nos com o teu Espírito. Abençoa todos que estão aqui, Senhor. Guia-nos em nosso caminhar contigo, em nosso serviço a ti, nosso serviço para ti sempre. Guia-nos neste momento. Te damos graças e te louvamos em nome de Jesus. E todos disseram amém. Deus os abençoe. Podem se sentar. Obrigado. Que grande bênção. Quero expressar meu sincero agradecimento ao pastor Kong por me convidar para estar aqui. É uma grande bênção e um verdadeiro privilégio estar presente. Tive a oportunidade de ver sua maravilhosa igreja na televisão e, portanto, é uma honra muito especial para mim estar aqui hoje. Ele é meu irmão, porque compartilhamos o mesmo pai. Quando entrei no escritório hoje e vi a comovente foto do Dr. Cho, meu coração se encheu de uma profunda ternura, porque ele foi nossa grande inspiração e guia fundamental para o crescimento contínuo da igreja no ministério. Há muitos anos venho indo para a Coreia do Sul, durante muitos anos, e fui profundamente abençoado ao aprender aos seus pés, recebendo sua sabedoria. E a primeira vez que fui à Coreia, o Dr. OCHW me convidou para sentar ao lado dele no jantar. E esse foi o verdadeiro começo de uma porta muito especial para a minha vida e meu ministério. E através do estimado Dr. Cho, eu realmente conheci o estimado pastor Kong. E é precisamente por essa razão que estou aqui hoje, neste momento. Então, que grande bênção, uma bênção imensa e maravilhosa é esta. Amém. Agora, a City Harvest Church é uma igreja muito abençoada. Verdadeiramente uma igreja notavelmente abençoada e próspera. Uma das coisas mais difíceis do mundo é fazer uma igreja crescer, fazer com que uma igreja cresça. Nem todas as igrejas crescem. Algumas igrejas simplesmente não crescem de jeito nenhum. Não importa realmente o que você faça com elas. Você pode regá-las cuidadosamente, pode tirar todo o mato, pode colocar fertilizante de forma eficaz e constante. Simplesmente não crescem. Portanto, o que estamos presenciando aqui hoje é um grande e impressionante milagre do imenso poder de Deus, uma manifestação divina e uma obra verdadeiramente grandiosa. Sim, assim como o próprio Jesus afirmou, vocês os reconhecerão pelos seus frutos, pelas evidências de suas ações e pelo impacto de sua fé. Portanto, aqui há grandes frutos e uma obra que perdura há muitos anos. E eu sei que a gente realmente conhece alguma coisa pelo fruto, pelos frutos que ele produz. E é justamente por isso que é assim. É isso que eu reconheço e é isso que eu vejo. Então, quero parabenizar o pastor Kong pelo ótimo trabalho. Ele tem sido um pastor fiel. E quando ele subiu ao palco e começou a falar esta noite, eu imediatamente vi no reino do Espírito o pastor, o verdadeiro pastor de almas, o grande amante das pessoas, aquele que tem o coração genuíno para cuidar das pessoas e atender a todos os seus problemas e ao que elas realmente precisam, sabe? Então isso foi realmente lindo. E eu vi em poucos segundos que ele estava no palco. E quero que saibam que são muito abençoados. Você tem um grande pastor com quem Deus te abençoou. Ele esteve aqui com vocês, trabalhou com vocês, pregou para vocês, orou por vocês, e isso é uma grande bênção. Por isso te honro pelo grande trabalho que você realizou. Sua esposa esteve ao seu lado todos esses anos. Esta noite eu tenho uma mensagem muito importante para todos vocês. Amém.
E minha mensagem principal é sobre como podemos perder o sofrimento, o sacrifício e a morte. Nossa, isso é realmente profundo e significativo. Tem um livro que escrevi há alguns anos, cujo título é Perdendo o Sofrimento, o Sacrifício e a Morte. Uau, que título marcante e profundamente significativo. Uma vez levei esse livro para os Estados Unidos e me disseram que era um título realmente horrível, então acabaram jogando-o fora. Mas isso é realmente uma das coisas mais belas e importantes que temos como cristãos, e por isso quero compartilhar isso com vocês. Estas são 4 citações espirituais verdadeiramente importantes para todo cristão. Sim, todo cristão, sem exceção, tem esses 4 encontros inescapáveis em sua vida. E é importante que acrescentemos à nossa teologia, ao nosso ensino pastoral e ao nosso ministério prático as profundas realidades da perda, do sofrimento humano, do sacrifício pessoal e da morte inevitável. Todas essas são palavras diretamente extraídas da Sagrada Bíblia que nos guiam e nos instruem. Muito bem, isso é essencial. Você está animado com a minha poderosa mensagem? Você deveria estar empolgado. Você vai ficar empolgado quando eu terminar, não se preocupe. Lucas, capítulo 14, versículo 26 diz assim: Se alguém vier a mim e não aborrecer verdadeiramente seu próprio pai, e sua amada mãe, e sua própria esposa, e seus queridos filhos, e seus irmãos, e suas irmãs, e até mesmo a sua própria vida, de modo algum pode ser meu discípulo. Não. Jesus é nosso amado e eterno Salvador, e Jesus é aquele a quem amamos de todo o nosso coração e seguimos fielmente. Amém. E Jesus, em sua infinita sabedoria e justiça, não abaixa os padrões divinos para ninguém, absolutamente para ninguém. Se Jesus disse: Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai e sua mãe, e seus irmãos e suas irmãs, e sua mãe e seu pai, e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo de forma alguma. Então, se esses são os verdadeiros e exigentes padrões que ele estabelece, quando Jesus disse: Se alguém vier a mim, tome a sua cruz e siga-me, ele não abaixa nem muda os padrões divinos para ninguém. Amém. Então, se você quer ser médico, há certas coisas pelas quais você deve passar. E é por isso que as faculdades de medicina são credenciadas. Toda pessoa que se torna médico deve passar por certas coisas. Tudo bem? Você deve fazer o que chamamos de anatomia humana, fisiologia do corpo, bioquímica, clínica médica, cirurgia e assim por diante. Porque se você não realiza essas coisas importantes, não pode ser chamado de médico profissional. Você não pode, certo? Você não pode simplesmente ter sua própria faculdade de medicina e ter suas próprias ideias, certo? Realmente não pode. E porque isso não é um médico. Então, para ser um verdadeiro discípulo, para que Jesus seja um discípulo, certo? Existem certos padrões rigorosos e há muitas coisas fundamentais pelas quais precisamos passar, que precisamos cumprir, que são realmente importantes. E Jesus não vai baixar os padrões divinos para os singapurianos, nem vai baixar o padrão sagrado para a City Harvest Church, nem vai baixar o padrão de forma alguma para ninguém neste mundo. Se alguém vier a mim, qualquer pessoa, seja quem for, vier a mim. Se alguém quiser ser meu verdadeiro e fiel discípulo, se alguém quiser dar os frutos abundantes e gloriosos que eu quero que dê, ganhar os perdidos e fazer a grande obra de Deus. Estas são as condições essenciais e não há absolutamente nenhuma exceção. Não importa o que você diga nem quem pregue, para sempre e por toda a eternidade. Por essa razão, é de suma importância. Quero que observemos atentamente, porque nesta mensagem crucial que realmente trata sobre o significado profundo da cruz, Jesus claramente diz: se alguém verdadeiramente vier a mim, que tome a sua própria cruz, bem ali, no seu interior mais profundo. Esta mensagem é nossa bênção, uma grande bênção de frutificação, e de todas as coisas que Deus quer que façamos, nós as alcançaremos, e você será abençoado.
Então, em primeiro lugar, número 1, deixe-me mostrar a você seu próximo e importante encontro com a lei e a perda. Escute, se você vai seguir a Jesus, você vai perder algo. Você não pode ser um verdadeiro cristão sem perder algo que é importante para você. Você não pode dar fruto. Não podemos evangelizar o mundo todo sem perder algo de nós mesmos. Então, em Mateus 16, versículo 25, e estas são de fato as palavras diretas de Jesus, ele disse: porque todo aquele que verdadeiramente quiser salvar a sua própria vida, certamente a perderá. E todo aquele que perder a sua vida por minha causa, certamente a encontrará. Portanto, realmente não existe cristianismo sem perder algo importante. Eu perdi algo significativo para poder estar aqui. Eu perdi algo por ser cristão. Tenho sido cristão por muitos anos, servindo ao Senhor e trabalhando na igreja. Há muitas coisas que perdi e que nunca recuperarei deste lado da eternidade. Sim, e você também, porque há pessoas aqui a quem Deus chamou para serem evangelistas e pregadores, e elas existem, e aqui há pessoas que se chamam pastores. Mas mesmo que você seja um pastor, estes 4 compromissos importantes estão esperando por você. Na verdade, estão esperando ansiosamente que você preencha o formulário para fazer a solicitação formal de aplicar a perder algo. Então vamos continuar marchando. Filipenses capítulo 3, versículo 7. O que foi que ele disse? Mas todas as coisas que para mim eram lucro, passei a considerá-las como completa perda por amor a Cristo. Paulo, eu perdi, sim, perdi completamente. Considerei-as como uma perda absoluta por amor a Cristo? Sim, certamente. E considero todas as coisas, absolutamente todas, como uma perda insignificante em comparação com a inestimável excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por quem sacrifiquei e perdi tudo. Quero que você continue notando a palavra perda. Por quem sofri a dolorosa perda de todas as coisas, e as considero como completo lixo para poder ganhar a Cristo. Posso ouvir um amém de alguém? As considero como lixo para ganhar a Cristo. Esse é Paulo. Ele disse: mas todas as coisas que para mim eram lucro, as considerei como perda por Cristo. Sim, certamente. E considero todas as coisas como perda pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri. Eu sofri perdas. Há muitas coisas que eu perdi para verdadeiramente ganhar Jesus. Pode ser que você, em sua própria jornada, tenha que perder um namorado ou uma namorada, ou talvez até mesmo algo mais significativo em sua vida. Sim, para poder ganhar Jesus. Pode ser que você realmente tenha que perder um cargo importante. Para ganhar Jesus, é possível que você tenha que perder uma oportunidade valiosa. Ele disse: sim, certamente, por quem sofri a perda de todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Posso receber um amém e uma salva de palmas para Jesus? Número 2, seu encontro com o sofrimento. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Sofrimento. Ele disse no versículo 29, e prestem muita atenção a estas palavras, porque lhes foi dado. Ouçam com atenção. Você recebeu por meio de Cristo Jesus, não apenas o privilégio de crer nele, não apenas o ato de crer em Jesus como seu Salvador, mas também a honra de sofrer por seu nome. Quando estive aqui, neste sagrado âmbito do Espírito, percebi um sofrimento profundo. Deus, em sua infinita sabedoria, me mostrou um cheiro, um aroma palpável desse imenso sofrimento que esta amada igreja tem padecido ao longo do tempo. Vocês passaram por algumas coisas, mas o que ele está mostrando aqui é que lhes foi concedido não apenas crer. Vocês não são apenas crentes, também foram chamados a sofrer. Isso faz parte de um chamado. Ouçam, realmente lamento muito ter que dizer isso a vocês, mas ao mesmo tempo também me alegra profundamente poder dizer.
porque me enche de alegria e certeza saber que Deus, em sua infinita bondade e amor, não vai deixá-los fora de seu plano. Ouçam atentamente. Vejam, ouvi alguém dizer algo muito importante e significativo. Foi nos Estados Unidos, na TBN, e diziam: agradeço a Deus por não ter nascido na África. Ah, sim, agradeço a Deus por não ter nascido na África. Vocês sabem, blá, 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 falando. E vejam, as pessoas sentem que, se você está neste lugar, vai sofrer, e que essas pessoas em particular não vão sofrer. Você sabe, se talvez você estiver nos Estados Unidos, não vai sofrer como cristão, ou se estiver em outro lugar do mundo, não vai sofrer. Mas veja, não importa quem você seja, nem onde você viva, nem se está em Singapura, na Suíça ou nos Estados Unidos, diz que você foi chamado não só para crer, mas também para sofrer. Não importa onde você esteja, haverá algum tipo de sofrimento que você vai experimentar. Sim. Fico feliz que Deus nunca te deixe de fora. Aleluia. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, ele disse: enviamos Timóteo, nosso irmão e colaborador de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, para fortalecer e animar vocês quanto à sua fé, para que ninguém se perturbe por causa dessas aflições. Muito bem. Porque vocês mesmos sabem, veja a parte sublinhada, que fomos destinados para isso. Fomos destinados para isso. Veja, há diferentes tipos de sofrimento, assim como há diferentes maneiras de matar um gato. Você está comigo? Você conhece as diferentes maneiras de matar um gato? Oh, sim. Um dia havia um homem na casa de alguém e ele estava sentado tranquilamente. Perguntei: quem é esse homem? Me disseram: ele vem para capturar todos os gatos que estão ali. Dizem que ele vem para capturá-los. Sério? Todos são gatos selvagens. O homem tinha uma rede de pesca e um porrete grande e pesado. Olha, o homem era selvagem e ele sempre vem todos os anos para matar gatos indefesos e pequenos. Sim, e tenho certeza de que você realmente não sabe como ele os mata. Você pode atirar neles, pode envenená-los, pode afogá-los, pode usar uma rede para capturá-los. E o que mais você poderia fazer para eliminá-los? Injeção. Mas todos acabam sendo eventualmente capturados e todos acabam morrendo no final. Sim. E tudo termina do mesmo jeito. Mas é diferente, uma maneira diferente. O seu sofrimento pessoal pode ser diferente do meu, mas você vai sofrer se realmente quiser ser um cristão. Quantos de vocês querem ser verdadeiros cristãos? Quantos querem seguir Jesus? Olhe para a Bíblia, porque fomos destinados para isso. E quando ainda estávamos convosco, vos dizíamos previamente que íamos padecer grande tribulação. Continuamos dizendo isso claramente, mas infelizmente vocês não acreditam. Uau! Por isso, quando não pude mais suportar, enviei também para saber sobre a fé de vocês. Por medo de que o tentador não tivesse sido tentado. Por que seria tentador? Item. O tentador lhe dirá que o sofrimento pelo qual você está passando é porque você é uma pessoa má ou há algo único nisso. Você sabe, tudo o que vivenciamos. Não conseguimos acreditar que a pessoa sentada ao seu lado tenha o mesmo problema, ou pior ainda, que você nem consegue acreditar. Então, o sofrimento é uma data para a qual estamos destinados. Amém. Atos 14, 22, simplesmente confirmando as almas dos discípulos e exortando-os a continuar firmes em sua fé e que devemos ser, de fato, perseverantes e constantes em nossa crença. Vocês me permitem descer as escadas? Você tem mesmo certeza de que preciso de um visto, uma permissão, um certificado ou uma licença? Continuamos dizendo a você que é através de muita tribulação que devemos entrar. Deixe-me te dizer algo muito importante. A tribulação é uma porta, uma entrada no âmbito do Espírito. É uma. O que é uma porta? É porque a tribulação é de fato uma porta. Por isso a tribulação faz você entrar em lugares onde jamais entraria. Sim, a tribulação é uma porta muito importante no âmbito do Espírito. E através da tribulação, você vai a lugares onde nunca teria ido se não tivesse sofrido.
Há certas coisas nas quais você nunca pensaria de verdade até sofrer. Certas coisas você precisa sofrer antes de poder conhecê-las. E, por exemplo, você não saberia, por exemplo, que existe um grupo para pessoas que têm câncer neste lugar, câncer no olho ou câncer na unha. Você não saberia que existe um grupo especial que se reúne. Como você saberia? Porque você nunca tinha ouvido falar disso. Você nem sequer sabe que essa doença existia. Mas quando você tem essa doença, descobre que existe um grupo especial que se reúne todas as sextas-feiras. Sim, geralmente eles se reúnem todas as sextas-feiras à tarde. Mas é verdadeiramente através dos seus problemas e desafios que você entra na vontade perfeita de Deus ou no reino celestial. Então, honestamente, não sei que tipo de tribulação ou dificuldade você passou, mas eu vim aqui para te dizer que é através de muita, não pouca, mas muita tribulação que devemos entrar. Sim, é verdade. E veja, eu vi claramente no âmbito do espírito, no reino espiritual, vi o sofrimento profundo e palpável e a tribulação deles. Porque veja, há um cheiro verdadeiramente distinto no âmbito do espírito quando você encontra alguém que sofreu. Sabe, o sofrimento e a tribulação são a vontade de Deus para você. Eles têm um propósito divino e uma lição espiritual. Quantos aqui já ouviram falar de Derek Prince, um renomado mestre da Bíblia e teólogo, e de seu ensinamento impactante? Você já ouviu falar de Derek Prince? Sim. Derek Prince tem um pequeno livro chamado A Graça de Ceder. É um livro interessante. É uma mensagem curta que ele pregou, A Graça de Ceder. E Prince disse algo. Ele disse que um dia estava assistindo televisão e viu um pastor, e esse pastor estava falando sobre seu ministério, sobre como Deus o estava usando de uma maneira poderosa. Ele tem esse grande número de membros, tem esse número impressionante de almas. Sua igreja cresceu até esse tamanho. Ele escreveu essa quantidade de livros. E Prince disse, enquanto observava atentamente o homem, você pode ler isso em seu livro, que pensou consigo mesmo. Todas essas coisas que esse homem está dizendo são realmente boas, mas um dia não se tratará do que ele conquistou, e sim do que ele pode permitir e do que pode suportar com fortaleza. Um homem de Deus, um verdadeiro servo. Ele disse algo importante, não é o que você chama de conquista, mas sim o que você realmente sobreviveu. Isso foi simplesmente o que ele disse. Ele deu 3 coisas. Pelo que você passou. Número 1, o que você sofreu. Número 2 e número 3, o que você sobreviveu. É isso que eu realmente quero saber de você. Não quantos livros você escreveu, nem quão grande é a sua igreja, nem o que for, mas o que você realmente sofreu, o que sobreviveu e pelo que passou na sua vida. Ah, sim, por favor, escreva isso. Quais experiências você sobreviveu, quais dificuldades você sofreu e quais momentos significativos você passou na sua vida. Oh, sim, é realmente uma bênção. Então, é realmente agradável ser um jovem pastor de 25 anos que está crescendo e amadurecendo no Senhor. Mas um dia será sobre o que você sobreviveu, porque não acredito que Deus vá permitir que você seja o maior especialista em salto em altura do mundo inteiro, quando Ele nos dá 6 metros para saltar. E quando chega a sua vez, Ele simplesmente abaixa para apenas 2 metros. E então você leva merecidamente a medalha de ouro com esses 2 metros. E eu tenho que pular 6 metros desse jeito? Alguém tem que estar louco. Se o Senhor me deu 6 metros para pular, não vejo por que Ele lhe daria 2 metros para pular e ganhar a mesma coroa. Através de muitas tribulações é necessário entrar no reino. Número 3, seu encontro com o sacrifício. Romanos 12, 1. Então trata-se de perder o sofrimento, de se sacrificar no final. Rogo-vos, meus irmãos, pela grande misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo e santo. Amém. Toda pessoa que se aproxima de Deus deve realmente sacrificar algo. Amém. Você vai se sacrificar? Você tem que fazer um sacrifício. Agora ouça, quantos já ouviram falar de Abraão? Você já ouviu falar de Abraão? E quanto a Isaac, Jacó e Noé? Você já ouviu falar de algum grande servo de Deus que não fez sacrifícios? Não. Pense nisso.
Você já ouviu falar de Abraão? Você já ouviu falar de Jacó? De Noé? De Salomão? De Davi? Que pessoa que serviu a Deus não fez ou apresentou sacrifícios a Deus? Não há nada parecido. Não há nada como servir a Deus sem sacrificar coisas. Sim, não há nada como amar a Deus sem dar. Sabe, quando cheguei aqui, eu sabia que em algum momento haveria uma oferta. Porque não há igreja sem ofertas. Não há nada como servir a Deus sem abrir mão de algo. E sacrifícios. Faça sacrifícios significativos por Deus, pela igreja e pelo ministério. E todos nós devemos saber que o sacrifício é uma parte inerente do cristianismo, seja desde Abraão, mesmo depois de Cristo. Como é chamado? Como são chamados os filhos de Adão? Abel e Caim. Foi um sacrifício. Lembre-se de quando Caim não trouxe o sacrifício certo. Abel trouxe um sacrifício de sangue. Caim trouxe salada, sabe, como sacrifício. E Deus disse, eu não como salada, eu não gosto de salada. Você entende? E então ele ficou com raiva do irmão. Sim, isso foi um sacrifício. Quando Noé saiu da arca, ele também fez um sacrifício. E quando Deus sentiu o cheiro do sacrifício, disse, nunca mais vou inundar, não vou mais afogar as pessoas. Deus mudou de ideia, não vou inundar, não vou mais afogar ninguém. Não existe nada como Deus sem sacrifício. Então, quando viemos a Jesus, você vai ter que sacrificar algo. Quando Deus me chamou, sabe, eu era médico, e Ele queria que eu deixasse completamente a medicina e me tornasse pastor do seu rebanho. E quero dizer, quase todos os meus colegas de classe, ou seja, todos moram nos Estados Unidos. É lá que a maioria deles trabalha, porque ser médico nos Estados Unidos é bastante lucrativo, sabe? Sim. Meu colega de quarto, que foi meu colega na universidade, está em Nova Jersey. Sim, é lá que todos estão. Todos moravam lá. Eles viveram lá por anos e trabalharam lá. Deus me disse, deixe-o com cuidado, coloque-o de lado e coloque-o no altar. Com todo o meu coração, salve-me e eu cuidarei de você e de verdade? Oh, sim. Oh. E você sabe, a mãe da minha esposa não ficou feliz com isso porque eu tinha acabado de me casar com sua única filha. Então ela, quero dizer, estava ficando louca com isso. Ela vinha até mim, falava comigo, escute, você tem que voltar para o hospital. Você tem que ir e trabalhar. Vou. Você tem que fazer isso. Ela insistia uma e outra vez, até que um dia eu disse a ela, ela era professora, então não a chamávamos pelo nome, nós a chamávamos, por favor, professora. Então eu disse a ela, por favor, ensine. Por favor, a partir de hoje, não fale mais sobre isso. Não posso. Já decidi. Decidi realmente seguir Jesus fielmente. Decidi seguir Jesus de todo o meu coração para sempre. Eu tinha uma pequena igreja em uma sala de aula e todos os meus membros eram estudantes. Não havia nenhuma pessoa importante na igreja. Todos os membros eram estudantes pobres. Não havia um único carro. Ninguém tinha carro na igreja. Ah, sim. E eu disse, é para isso que vou me dedicar, pastorear essas pessoas. Sim. E eu disse, não vou conhecer a América. Não vou a lugar nenhum. Vou ficar aqui e serei um pastor. Porque realmente acredito que Deus quer que eu faça isso. Sim, eu farei. Não existe absolutamente ninguém que sirva a Deus em algum momento da vida sem ter que fazer grandes sacrifícios e se sacrificar completamente por Deus. Sim, é uma verdade inegável e profunda. Agora, o sacrifício é o que verdadeiramente diferencia os bons pastores. Em João, capítulo 12 e versículo 24, você pode ver que Jesus chegou a um ponto verdadeiramente crucial e extremamente significativo em sua jornada, onde a semente precisa morrer para dar frutos abundantes. E vou chegar a isso em um momento. Mas antes disso, vamos falar sobre o seu inevitável e profundo encontro com a morte. Uma reflexão existencial. Ele disse em Lucas 9, 23, se alguém de vocês realmente quer vir após mim, negue-se a si mesmo completamente. Tome sua própria cruz todos os dias e siga-me fielmente. A cruz é o equivalente à cadeira elétrica. Executam pessoas.
Aqui existe de fato pena de morte. Aqui é uma cadeira elétrica pendurada, uma representação visual impactante. Bem, então quando nós usamos a cruz, é como se estivéssemos, de certa forma, usando uma cadeira elétrica, um símbolo de condenação e sacrifício. Sim, ou a injeção letal, ou até mesmo o enforcamento. Qualquer um desses métodos brutais e definitivos que são usados para tirar a vida de uma pessoa. Agora, é como uma joia preciosa, mas na verdade é o método de morrer. Essa é a verdadeira e sagrada cruz de Jesus Cristo. Então, quando você toma a cruz, é uma cruz de sacrifício. A cruz é a maneira essencial e profunda pela qual você vai morrer por Deus. Amém. Então, verdadeiramente, Deus quer que você chegue a esse lugar significativo, onde perder, sofrer, sacrificar-se e morrer serão uma parte integral e constante da sua vida. E é aí que a mudança acontece. Agora, neste momento, no capítulo 12 do livro de João, quero mostrar algo muito importante e de grande relevância para vocês. Diz no versículo 23, e respondendo Jesus disse, chegou a hora exata para que o Filho do Homem seja verdadeiramente glorificado. Em verdade vos digo que se o grão de trigo não cair na terra, no solo fértil e não morrer, ele permanece completamente só, sem vida. Mas se esse grão de trigo morrer, se realmente morrer, então produz uma grande quantidade de fruto. Dá muitíssimo fruto, uma colheita abundante. Amém. Se ele morre, então Deus quer que paguemos um preço significativo pela nossa salvação e nossa fé. Amém. E Jesus, nosso Salvador, chegou ao lugar e ao momento exato em que era a hora de morrer por todos nós, cumprindo assim a vontade divina. Você sabe, Jesus poderia ter continuado pregando. Por que ele parou de pregar? Por que Jesus parou de pregar? Porque ele não viajou além das fronteiras de Israel? Porque ele não foi a outros lugares e regiões do vasto mundo para pregar sua mensagem e seus ensinamentos? Porque a pregação não iria salvar as pessoas. O sangue de Jesus salvaria as pessoas. Foi a cruz e o que ele iria sofrer que salvaria as pessoas. É aí que está o poder. Então a Bíblia diz em João 12:24, por favor, coloquem a escritura se puderem. Ele disse que, a menos que a semente caia em boa terra, ela permanece completamente sozinha. Esse era o ponto. A menos que vamos para a terra. E quando você vai para a terra, a Bíblia diz que a semente cairá. Então há um processo de queda e depois um processo de morte, onde você se desintegra completamente e então surge trazendo muito fruto e uma nova vida. Sim. Então, quando comecei nossa igreja em Gana, quero dizer, ninguém queria saber de nós. É como, quem é esse estudante de medicina que começou uma igreja? E nós éramos como marginalizados em uma pequena sala de aula, em algum lugar. Eu pregava, mas esse é o processo de cair e morrer. E você se desintegra. Ninguém realmente te conhece. Ninguém realmente gosta de você. Ninguém quer estar associado a você de jeito nenhum. Sim. E você se desintegra completamente. E eu acho que esta igreja passou por morrer, se desintegrar totalmente, desmoronar completamente, onde você é quebrantado. Você é quebrantado pelo sofrimento ou pelo processo da vida. E depois disso vem os frutos. E sem a morte não há fruto. Então, nunca antes na história da humanidade tivemos uma igreja como esta no mundo, com congregações tão grandes e numerosas, com Bíblias amplamente disponíveis, com um vasto conhecimento acessível, com inúmeros livros escritos e com grandes oradores e pregadores. Mas nunca tivemos um tempo como este em que a igreja realmente está em declínio. E o poder está saindo da igreja porque as pessoas não estão dispostas a fazer nada para Deus. As pessoas não estão dispostas a morrer por Jesus, nem a perder nada por Jesus. Precisamos de pessoas que estejam prontas para entregar suas vidas. Jesus, ide por todo o mundo. Para quantos lugares ele disse que deveríamos ir? Para todo o mundo. Vocês veem todos esses países que mostramos no vídeo? Nunca estiveram nesses lugares. Vocês sabem, as pessoas pensam que a África é apenas uma pequena vila. É um continente enorme. Você precisa voar por horas, assim como na Ásia, para chegar a outro país.
Mas muitos cristãos não estão dispostos a realmente sofrer para ir como missionários ao mundo todo. Pessoalmente, até o presente momento, não tive a oportunidade de conhecer nenhum missionário singapurense na vasta e diversificada África. Sim, na grande maioria dos países da África em que estive, não conheci nenhum missionário singapurense lá. E, na verdade, nunca conheci um missionário de quase todos os outros países em outro país. Ninguém vai além de suas fronteiras. Enquanto isso, Jesus nos disse para irmos por todo o mundo. E é como se fosse, que outra pessoa vá, ou vamos enviar televisão. Mas quando a igreja era poderosa, quando a igreja americana era realmente poderosa, você ia a qualquer lugar e encontrava missionários das Assembleias de Deus em todos os países. Por toda a África, eu te digo, em Gana, em qualquer lugar onde encontrava uma obediência profunda. Eles estavam verdadeiramente dispostos a morrer por aquilo em que acreditavam firmemente. Sim, está vendo? Isso foi eliminado. Sim, temos pessoas poderosas na televisão, mas ninguém está preparado para ir a lugar nenhum. Ninguém está preparado para ir a lugar nenhum, nem para fazer nada. O máximo é estar no coral da igreja, fazer parte do grupo de dança, frequentar a igreja regularmente ou simplesmente esquentar o banco no geral. Mas para poder ir e cumprir seu propósito, ele disse claramente: se o grão de trigo não cair na terra fértil e morrer completamente, então permanece só, sem dar fruto nem vida nova. Permanece só aqui, por favor. Então temos as igrejas grandes. É como ter 10.000 crianças pequenas no seu exército em comparação com ter apenas 10 soldados, 10 guerreiros valentes. A igreja é composta por um grande e vasto mar de crianças pequenas. Você não pode enviar ninguém. A igreja deve enviar ou acabará. Eu disse que a igreja deve enviar ou acabará. Onde estão realmente os seus missionários? Por que você assume isso? Por que você assume que os missionários devem vir? De onde exatamente? A América está fechando suas escolas bíblicas. Sim, é a nossa vez de enviar missionários para todo o mundo e de enxergar o mundo inteiro como o vasto campo missionário que nos espera. Por isso, hoje vim pregar para vocês. Em 1 Coríntios 1,18 diz que a pregação da cruz é o poder de Deus. É aí que está o poder. Há pregação, mas não há pregação de sacrifício. E por isso não há poder. Não há poder para mudar, poder para se mover, poder para ganhar os perdidos. Veja, o sacrifício libera poder. Todas as religiões sabem que o sacrifício é importante para obter poder. Então você percebe que o cristianismo descartou a cruz. Nós somos aqueles que têm um Salvador que foi e entregou sua vida. Não conheço ninguém além de nós que tenha um Salvador que tenha dito: eu vou até lá. Quando eu for, vão me matar, então morrerei amanhã. Quem tem um Salvador assim? Nós temos esse Salvador. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. E Jesus disse: você tome a sua própria cruz. E eu também tomo a minha cruz e sigo fielmente a Jesus. Amém. Ele é o caminho, a verdade e a vida eterna. Então hoje Deus está nos chamando. Veja, conhecemos todas as Escrituras. Temos o pão, temos a palavra como nunca antes tivemos. Mas agora Deus está chamando sua igreja para pagar um preço. E quando digo sacrifício, não estou falando de dar dinheiro. Não estou falando de dar dinheiro nem de dar dízimos. Estou falando de colocar a si mesmo na cesta de ofertas. Sim, estou falando de se entregar. Entregar-se a Deus. Entregue-se a Ele. Falo de entregar a si mesmo, o ser humano. Sabe, uma vez quando Deus me chamou, eu disse: Senhor, eu te servirei, te seguirei. Mas sabe, eu iria para os Estados Unidos, ganharia muito dinheiro e daria para a igreja. Foi isso que pensei. Mas o Senhor disse: não, não é isso que eu quero de você. Não quero o seu dinheiro, quero você. Sim, não preciso do seu dinheiro. E descobri que Deus não precisa do meu dinheiro se Ele não o fizer. Deus não se importa com o meu dinheiro. Ele precisa de mim. Certa vez conheci um homem que não tinha polegar. Ele só tinha 4 dedos. Então perguntei a ele:
onde está seu polegar? Ele disse que a energia elétrica da fábrica onde trabalhava foi cortada, mas ele disse, estou feliz por perder meu polegar. Eu disse, por quê? Ele disse, porque ganhei 80 mil libras por esse polegar. Sim. Então pensei, 80 mil libras por isso? Então quanto custa isso? E quanto isso custaria? Você para. E então o que serão os 5 polegares? Quanto custarão 5 dedos? 400 mil libras. Isso foi há cerca de 30 anos. Ele, quanto seria a mão inteira? E quanto seria essa mão? E a perna e a outra perna? O que acontece com o seu rim e estômago? Percebi que era muito valioso. Sim. Agora, se você colocar todo o seu corpo, você... Então, realmente, doar-se vale muito mais do que doar 5 mil dólares? Sim. Então, Deus quer que os cristãos se entreguem a si mesmos. Sim. E entregar-se, e quero dizer a City Heart que você sabe o seu nome, é uma colheita muito profética. Se o mundo tivesse 100 pessoas, 60 delas estariam aqui na Ásia. Sim. A maioria das pessoas está aqui. Deus está esperando por suas cruzadas, suas grandes mega cruzadas evangelísticas por toda a Ásia. Deus está esperando com grande expectativa por seus missionários dedicados. Sim, que novos e corajosos missionários partam deste lugar sagrado para cada nação da Ásia, a fim de construir igrejas vibrantes em cada povoado, desde a bela ilha de Taiwan até o último e mais remoto canto, e que se mudem estrategicamente para a Europa, e que se desloquem com propósito para a África, e que sigam com determinação para Honduras, e finalmente a grande nação do Brasil. Você não está aplaudindo o Brasil, é muito longe. Mateus 28, eu ia. Vai. E eu lhes digo que é então, precisamente naquele momento, que a maior e mais sublime bênção virá para a igreja. Olhe, por favor, a igreja americana. Eles são nossos pais. Eles viajaram, Pastor Gunaratam, tenho certeza que você o conhece. E todas essas pessoas foram abençoadas por americanos e missionários que deram suas vidas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Se você vier, vou lhe mostrar um cemitério composto apenas por suíços e alemães. Sim, minha mãe é suíça. E minha mãe me contou que, quando era criança em Basileia, na Suíça, lembra que costumavam ter uma cesta e diziam que era para os missionários na África. E costumavam doar dinheiro para ajudar as missões na África. Hoje em dia, na Suíça, quase não há igreja lá. Mas em Gana, somos 75% cristãos. Sim. Aleluia. Então, quantos de nós realmente queremos que Deus nos use? Quantos querem se entregar hoje às cestas de ofertas? Não à sua carteira, mas a si mesmos? Fique de pé e deixe-me orar com você.